Nós estamos aqui no. Nós chegamos aqui com 3, 4, 5, 6. 12. Tem que sair 2 aí. Temos que tirar mais 2. É o seguinte. Eu vou voltar lá no Bruno, para o Bruno ir propondo até a gente conseguir chegar no top 10 aqui. Ó, eu vou. Ó, os piores classificados que não estão protegidos, tá? Stirling Moss. Não, desculpa, esse está protegido. Está. Tô sabendo bem o que eu tô fazendo aqui, hein, meu? Tá, Vamos lá. tá legal, tá legal. Emerson Fittipaldi é o mais mal classificado na minha lista que a gente não tirou. Aí, eu tenho uma lista de 3 pilotos que eu acho que estão no mesmo patamar, que para mim é quase com tanto faz. Jack Stewart, Jack Brabham e Nelson Piquet. Então, para mim, tem que sair o Fittipaldi e um dos 3. E o Piquet? Piquet, Brabham e Stewart. Estou preparado para ouvir argumentos de quem quer manter o Brabham, o Stewart ou o Piquet. Para mim, o Fittipaldi tem que sair. Ele tá muito bem. Manda ver. Posso dar um argumento em favor do Brabham? Tá? Todo mundo sabe que eu quero que o Piquet vaze. Mas, em favor do Brabham, o Brabham tem um feito na Fórmula 1 que pouco foi repetido. Talvez só Bruce McLaren fez, mas não conseguiu ser campeão. O Brabham foi campeão sozinho, por pilotos e equipes, mas ele foi campeão também construindo o próprio carro dele. Mas aí não é piloto, né? Aí é chefe de equipe. Aí... Não, ele dirigiu. Ele pilotou o carro dele, que ele foi campeão. Pilotou, Tudo bem. Na mitologia do esporte, faz muita diferença o cara ganhar no próprio carro. O Brabham, para mim, em termos de talento, ele ficaria atrás do Alonso, ele ficaria atrás do Moss. Sim. Só que ele sobe várias posições por conta desse feito. Talvez seria ele subisse para frente do Piquet. Para mim, isso não pesa na questão de melhor piloto. Porque é melhor piloto, não é? Aí são duas coisas diferentes. É maior relevância. É piloto, né? A gente não está entrando na questão do carro, da construção do carro, né? Eu acho que então, mas quando a gente, a gente tem que entender também que para ser o maior piloto tem que ter feitos relevantes também na categoria, certo? Não só braço, não só talento, porque Gilles Villeneuve tinha talento pra caramba e não foi campeão, morreu. Mas eu não colocaria criar o carro. Aí, ó o Choronço aí, ó. Coloca o Nil. Coloca o Adranil. É que eu acho que, assim, quando a gente fala da construção do carro, eu entendo, eu concordo com vocês quando a gente fala no âmbito macro, tá? A gente falar de marcar história, igual o Bruno falou, ser um cara que marcou realmente a categoria. Mas para esse argumento aqui, que eu acho que é um pouco mais nichado, que é o maior piloto, eu não sei se eu usaria esse argumento. Eu não sei se eu concordo com o fato dele ter feito um carro bom que desse para ele possibilidade de ser um piloto campeão do mundo, deva pesar. Eu entendo o que você está falando, mas eu acho que para a gente escolher o melhor de todos, o GOAT, tem que juntar vários fatores, não é só talento, não é só melhor, eu não sei, títulos, e não só números, como você mesmo disse, que números não quer dizer nada, mas sim, eu acho que uma conjunção de fatores, porque o Brabham, ele juntava assim, talento barra astúcia, né? Por quê? Ele construiu, e ele era garagista, ele não era um Enzo Ferrari que tinha uma fábrica de carros. Ele não era um Colin Chapman que tinha uma fábrica de carros, né? Ele fabricou o carro de corrida, pilotou o carro e venceu com o próprio carro. Entendeu? Cara, o Choronço tá revoltado. Eu acho que algum dia a gente tem que trazer o Choronço aqui, velho. Vai dar uma live maravilhosa. Choronço, você tá convidado para qualquer debate aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos lá. Vamos falar 4 caras aqui, tá? Stewart, Brabham, Piquet e Clark. Vamos esquecer os outros. Vamos falar esses caras. Quando se está nesse nível de talento, de relevância, de quantidade de títulos, etc, você precisa achar os critérios de desempate. Aqui faz diferença o quanto o cara foi longevo. Aqui faz diferença o quanto o cara conseguiu ser dominante em mais de um cenário. Por que o Vettel já foi bumpado aqui? Porque ele foi dominante em um cenário só. Com ressalvas ainda. Por isso que ele caiu. Então, quando você tem aqui essa mistura que você não sabe muito bem para onde ir, porque em termos de talento parece que é tudo muito próximo, entre esse fator da mitologia. Nós estamos escolhendo o maior. O maior é o ícone
É o lendário. Para mim, o camarada dirigir um carro que ele mesmo construiu é lendário. E isso tem que ser levado em consideração como critério de desempate, quando a gente tem dificuldade de delimitar quem é melhor, né? Agora é evidente, o Luna acha que o Alonso é muito melhor que esses caras. É evidente que isso aí não vai ser critério de desempate, porque ele pensa, equivocadamente, diga-se, que o Alonso está prateleiras acima. O Alonso foi melhor que os companheiros de equipe desde a Minardi. Não foi só em um cenário. Ele dominou o companheiro de equipe a carreira inteira. Alonso, porque eu deixei você levar esse infeliz. Só respondi. Eu deixei você levar esse infeliz pro top 10. Sabia que se não fosse por mim, eu vou o resto da vida te lembrar isso agora. Se não fosse por mim, o Alonso já teria caído há muitos minutos atrás. Eu que deixei você levar. O cara tá em 12º na minha lista, eu deixei você levar o cara para o top 10. Olha, eu posso acrescentar um nome então para esse bump aí? Assim, eu sei que a fase Max atual Verstappen, dele é Max Verstappen, pô. Porque é o mesmíssimo argumento do Vettel. Gente, é que a gente ainda não viu, né? Caiu. Verstappen, Clark, Piquet, Brabo, Sturt ou quem é? O Fittipaldi já saiu fora? Eu acho que o Fittipaldi vai faltar o nome pro top 10. O Fittipaldi pode sair, apesar de... Tem 11, não é isso? O Fittipaldi pode sair porque... Um tem que sair para a gente... o mais correto, realmente, é o meu o piloto preferido campeão brasileiro, é o Fittipaldi. Só que dentre os números, dentre a carreira toda, dentre os feitos, vamos dizer assim, ele não entra no top 10 de todos esses aí, né? Apesar de ser um monstro. É o meu piloto preferido campeão brasileiro, discutivelmente. Assim, não é Piquet nem Senna, é Fittipaldi, sempre foi. E só mais que um nesse cenário, critério né? não entra. E mais de um cenário. Ele foi dominante em duas categorias. Foi campeão na Indy também, exato. Olha, sobrou um para a gente tirar. Um para tirar. Ó, gente, seguinte, a gente já tinha aberto. Muita gente está falando aqui do Verstappen aqui no debate para a gente tirar. Então é o seguinte: se dois, deixa eu ver, nós estamos com. Se 3 quiserem tirar o Verstappen, a gente. Faltam 2? O editor colocou aqui. Não. Schumacher, Hamilton, Fangio, Prost. Tem 12. Tem 3. Senna, 3 Lauda. Alonso, Moss. Alonso, Moss e Lauda locados. Aí Senna, Piquet, a Prost, né? O Fangio, o Hamilton, o Schumacher, o Verstappen e o Clark. Vamos fazer, eu tenho uma ideia. Se a gente fizer a nossa lista de 2 e ver se algum equaliza, converge. A minha lista é Sturt e Brabham, por exemplo. Aí eu concordo com o Stewart, só que eu coloco o Verstappen. Sturt e Verstappen, beleza. 2 votos para o Sturt. 2 votos para o Sturt, quantos para o Verstappen? Quantos temos para o Verstappen aqui? Vocês acham que o Stewart é abaixo do Brabham em todas as 3 listas? Não considerando a minha. Não, ele assim. Não, abaixo que eu falo assim, pior. Não, então a gente teria que tirar o Brabham. Stewart é meu décimo. O Stewart está uma posição atrás do Brabham na minha lista. Então, para mim também. Com certeza. Para mim também. Não, a gente tira o Brabham? Putz, na minha lista ele tá acima do Brabham, né? Mas vamos votar com a maioria, então. Vamos abrir votação mesmo. Vamos abrir votação, então. É o seguinte, ó, vamos colocar. Eu vou fazer uma pergunta objetiva aqui. Nós temos aqui 4 debatedores. A maior discussão está aqui entre Brabham, Stewart e Verstappen para sair. Vamos fazer 2 votações diferentes aqui para ver. E Piquet. O Piquet também tá. Mas já trancaram o Piquet lá, ó. Já trancaram o Piquet lá. Mas o Piquet já tá fora. Ali. O Piquet tá fora. Quem falou Piquet é o Bruno. Vamos lá. Só uma pergunta, ninguém coloca o Jim Clark nesse bolo? Você nem quem é? Eu não. Eu acho que não. O Jim Clark não dá, cara. Jim Clark não dá. Tá ali o Jim Clark. Vamos lá.
é o seguinte. Vamos abrir Não, votação. Clark. Muitas coisas. Por exemplo, percentual de vitórias. O cara dos maiores percentuais de vitórias é do Clark. Mas por numa exemplo, época que tinha menos corridas, né? Também. Não mas assim, o aproveitamento dele é parecido com o do provável GOAT. Ele não vai chegar lá por conta de não ter uma longevidade, talvez. Ele vai ser punido pela fatalidade que aconteceu com ele, mas ele, em termos de talento, poderia brigar para ser o top 1. Ele morreu Não, no mas processo. é que tem uma questão aí que a gente tem que considerar também, que é a questão matemática. Então, por exemplo, ele andou num campeonato que tinha 6 corridas. Num carro dominante? Porra. Não, o do Jim Clark já era mais, né? Não, tô dando exemplo geral, só para exemplificar, né? Aí o cara morre no ano seguinte. Pô, o rate dele vai ficar lá em cima por uma questão situacional. Hoje você tem 24 corridas, né? 26 corridas, 30 corridas, whatever. Percentualmente tem um balanço aí. Então, eu não sei se eu deixaria o Jim Clark e eu não colocaria o Stewart ao invés do Jim Clark, por exemplo. Então, por isso que eu tô falando. Então vota no Jim Clark entre os dois, ô vacilão. Não, é que eu só tô conjecturando aqui. Vamos fazer. Eu tenho uma ideia aqui para a gente resolver isso aqui logo. Cada um escolhe 2. Os que mais tiverem votos saem, beleza? Bruno, 2 para tirar. Stewart e Brabham. Stewart e Brabham. Felipe. Jim Clark e Brabham. Então já tem 2 para o Brabham, 1 para o Jim Clark e 1 para o Stewart. Fábio. Tem 2 pro Brabham, né? Que 2 pro Brabham, né? Eu, para mim, Stewart e Verstappen. Stewart e Verstappen. Então, 2 pro Stewart, 2 pro Brabham, 1 pro Verstappen e o outro não lembrei. Jorge. Jim Clark. Aí Jim Clark. volta no Hamilton. Brabham e Verstappen. Brabham e Verstappen. Então temos um empate entre... Não, o Brabham saiu. Brabham saiu. Agora temos um empate entre Stewart e Verstappen. Vamos tirar agora no tiratema. Bruno, Stewart ou Verstappen? Stewart. O Stewart sai. Felipe Louro. Quem sai? Stewart. Quem sai do top 10? Stewart. 2 pro Stewart. Eu voto do Verstappen ainda. Verstappen. Jorge? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Putz, eu queria votar no Verstappen, mas a gente vai ficar até amanhã aqui. Então, vai. Não vai, aí o Lucas vai desempatar. Não, aí eu vou colocar. Deixa o cara quer trabalhar, velho. Deixa o Alexandre de Moraes trabalhar, irmão. Vamos lá. Então, beleza. Então tá no STF. O editor tá votando aí, ó. Verstappen pode fazer mais, ainda está correndo. Então ele já eu vejo diferente do editor, porque assim, o Verstappen ele ainda está correndo, sim, só que a gente não sabe como vai ser o final da carreira dele. A gente não pode, vai que ele vira um Vettel, vai que ele fica um Vettel, porque ele está dando sinais disso. Ele pode virar um Vettel, então como ele pode virar um cara com 12 títulos, né? A gente não tem como saber. Sim, exatamente, mas daqui a 10 anos a gente põe ele em primeiro ou coloca ele em 15º. É pela fotografia 26, do momento. Ou nem nos 26, né? Tinha o Keck Rosberg aí, não é possível que ele vai ficar atrás do Keck Rosberg também, né? Atrás do Raikkonen, velho. Não dá, velho. Não vai acontecer. Atrás do Raikkonen. Não vai acontecer. Cara, pra mim, o Montoya, eu colocaria o Montoya no lugar do Raikkonen, velho. Então, acabou, velho. Pronto, segue aí. Então agora realmente temos um empate, porque os 2 para tirar colocaram ali. Então, cara, vamos fazer o seguinte. Eu não sei o que fazer. Pô, vota um, fecha o olho e aponta para quem você quer. Quem tem menos cabelo? Quem tem menos cabelo? O Verstappen, né? Com certeza. Então o Verstappen tá. Então acho que o Verstappen tá fora. A gente vai ser cancelado, velho. Pô, eu vou fazer o quê? O cara vai ser tetracampeão esse ano. O cara mudou a posição do cara por causa da boina. Eu vou mudar pelo cabelo. E pronto, o cara. Total direito seu, viu, Lucas? Total direito não, seu. Tá certo. Voltar pelo cabelo é algo que você tem direito, eu acho. Total direito seu. Tem gente que votou no fulano porque ele falou que era honesto. Não vou falar quem, tá? Então.
Como assim? Você não pode. Eu já tive cabelo, então eu conheço os dois mundos. Por favor, A cara do Bruno. leia. Ó,